Namaskar. Eu lembro quando eu entrei nesse caminho, no mundo a gente tem um conhecimento muito limitado, né, nesse mundo material. E se não existissem grandes personalidades, a gente levaria muitas vidas para poder começar a mover em direção a essa consciência suprema de uma forma bem sistematizada. Na época, quando bem antes, assim, eu vou falar quando eu era nova, porque eu ainda sou nova, né? Toda vez eu falo isso. E aí as pessoas falam, mas você é nova. Eu acho que quando eu tinha ali uns 18 anos, 19 anos, dentro dessa busca, eu lembro que minha primeira referência, assim, claro, primeira referência filosófica, claro que foi a Bíblia, né? Porque eu cresci nessa cultura do cristianismo. Mas depois disso, quando eu comecei a buscar por mim mesmo, eu encontrei o primeiro livro que me acompanhava nessa leitura, porque eu estava nessa sede, era o Bhagavad Gita. E aí eu lembro até que eu estava aprendendo sânscrito ali, lendo o Bhagavad Gita, você acredita? De tão fissurada que eu estava, assim, numa sede sedenta. E nesse Bhagavad Gita, eu fui lendo a história do Krishna. E sim, o Krishna tem essas ele é muito encantador, porque depois que eu entendi o que era aquele Mahamantra, Hare Krishna, e o que era o Krishna, que ele estava presente em tudo, permeava tudo, eu fiquei realmente apaixonada pelo Krishna. Então, nesse processo eu lembro muito claramente, eu acho que foi a minha primeira experiência de meditação mindfulness, vamos dizer assim, né? Uma vez eu fui para o parque. E aí, nessa inquietação interna, querendo entender esse mundo espiritual, mas sem saber como acessar isso internamente, sem ter o conhecimento adequado ainda, eu fiquei lá cantando os 108 contas de Hare Krishna, junto com o Japamala e o baita Bhagavad Gita dessa grossura, assim, na minha frente, ali lendo a história. Essa era a minha prática espiritual de iniciante, assim, é como se eu tivesse assim, procurando o caminho, e o que eu achei foi o Bhagavad Gita e a referência do Krishna. Me encantei, me apaixonei com ele. Depois de fazer essas 108 contas do japa, né, do Hare Krishna, no momento que eu abri o olho, eu simplesmente estava no momento presente, sentindo completamente o que é você viver no presente sem ter muitos pensamentos, sabe? E nesse momento eu percebia como se eu sentisse a cidade, o movimento todo ao meu redor, sabe? A vida da sociedade ao redor. Um movimento onde todos os dias as pessoas correm para lá e para cá, barulhos de carro, cada um buscando atender suas necessidades de sobrevivência. E de repente eu estava ali parada no meio daquele parque, sentindo tudo isso, e eu não sabia como mergulhar para dentro. Eu não sabia como mergulhar para dentro, mas esse sentimento de estar no presente me despertou algo assim, mas como que eu realizo isso, né? E aí que foi indo toda essa jornada de busca. O yoga me ajudou muito, mas ainda demorou, porque o meu contato com o yoga foi através, um yoga muito ainda ocidental, né? Muito ainda postural, não vou nem falar em que categoria que era, mas era muito postural ainda, muito superficial, muito físico, né? Sem nenhuma base filosófica, sem nenhuma instrução espiritual de como conduzir essa mente para alcançar essa realização da consciência suprema. E aí que, graças a Deus, né, tem uma frase assim, que quando o discípulo está pronto, o verdadeiro mestre aparece. Aí apareceu Shri Shri Anandamurti na minha vida, trazendo todo esse conhecimento, quem foi Krishna, e depois ele vai explicando, né, como que a gente acessa essa prática interna através da meditação, a meditação como uma ferramenta fundamental para esse autoconhecimento. E aí, dentro desses ensinamentos do Shri Shri Anandamurti, ele fala, eu não vou falar muito do Krishna, mas ele fala assim, o Krishna teve duas fases muito importantes. Quando ele era criança, ele era muito doce, atraía todo mundo, né, com seu encanto, com a sua doçura, principalmente com as suas brincadeiras na vila e as músicas que ele tocava nas flautas. Lembro até na época que eu até comprei uma flauta para aprender, porque eu me sentia mais próxima até de Krishna, né? Como eu não sabia mergulhar para dentro, eu ficava, né, buscando uma forma de conexão.
Aí eu lembro que eu tinha uma flauta e fazia esse japamala e tudo mais. Enfim, aí o que aconteceu? O Krishna depois, quando ele cresce, ele vira um grande guerreiro, um grande lutador, aonde ele começa de fato a assumir uma posição de liderança na comunidade, né? E é onde acontece toda a história épica ali do Bhagavad Gita, aonde tem aquela guerra de Kurukshetra, e aonde Krishna é a consciência e seu grande discípulo Arjuna, né, é como se fosse ali representando ali a mente, e todos os seus, ele tinha os 5 irmãos Pandavas, né? Esses irmãos Pandavas representam esses centros energéticos, e todos os seus inimigos, que eram seus primos, os Kauravas, que eram mais de 100 ali, que ia lutar nessa luta, né, nessa grande batalha, representam os nossos vritis, as nossas propensões mentais. Né? Então a gente tem essas 54 propensões mentais, 50 propensões mentais, que quando ela se manifesta em todas as direções e multiplica por 2, interno e externamente, se torna 1000 tendências mentais. Então era um exército ali na história, né, do Bhagavad Gita, ou se não me engano, do Bhagavad Gita ou Mahabharata, que era a luta. O Arjuna tinha que escolher, ou ele vai lutar com a presença do Krishna, sozinho, contra um exército de 1000, ou ele escolhe o exército de 1000 e Krishna se opõe contra ele. Ele fala assim, não, eu quero lutar junto com a consciência de Krishna, eu não quero um exército. E aí nessa batalha, essa consciência, né, o que isso representa? Quando a gente, por isso que fala assim, quando você eleva a sua energia espiritual, né, que a gente fala de Kula Kundalini, para se estabilizar aqui nesse centro energético onde é o assento da consciência suprema, você domina todos os outros centros inferiores, né? Todas as secreções hormonais, glândulas, todas as propensões mentais que se localizam nos centros energéticos inferiores. Então, por isso que fala, esse aqui é o rei dos reis, os chakras reis dos reis. E isso representa, né, a gente pode falar dentro dessa história toda de Krishna, a manifestação dessa consciência superior. Por isso que também Shri Anandamurti, ele fala assim, se você quer conhecer o todo, seja sábio e conheça apenas um, que é essa consciência superior. E aí você vai conhecer todo o universo inteiro e dominar todo o universo inteiro, que é esse universo interno e também externo. E aí nessa luta, batalha toda, quem ganhou? Claro que foi Arjuna e Krishna, né? Todos os outros exércitos não ganharam. Então, toda a nossa prática do Tantra representa essa luta contra os nossos próprios inimigos internos, porque nós temos essa mente como se fosse a mente é como se fosse Arjuna. Você vai escolher, ou você quer se sucumbir nas mãos desse exército, que são essas 1000 propensões mentais te levando para todas as direções externas, atrativas desse mundo limitado, ou você prefere descansar nessa graça e nessa paz suprema da consciência superior que te habita, né? Que é você estabilizar essa mente, toda essa energia espiritual nesse centro energético superior. Então esse é o nosso livre-arbítrio, escolher o que nós queremos fazer. E aí dentro dessa escolha, e lembro de novo, é mais sábio aquele que escolhe apenas um, a consciência suprema, que é essa que rege esse universo, que controla todos os seres, todos os elementos, e assim você vai conhecer tudo. E aí nessa conexão, né, nessa elevação da nossa vibração espiritual, a gente se estabiliza no estado de bem-aventurança. Por isso que fala Ananda. Então, Ananda Marga é o caminho da bem-aventurança. Como você vai trilhar esse caminho da bem-aventurança? Com uma prática muito sistematizada do Tantra, né? Não é da noite para o dia. Algumas coisas podem nos ajudar a identificar onde estão os nossos problemas, onde precisa ser superado, qual propensão mental está ali te dando rasteira, né? Te colocando em padrões mentais repetitivos. Você pode pedir ajuda para algumas terapeutas, algumas pessoas, mas chega um momento na nossa jornada, na nossa fase, que a gente tem que ter essa autonomia, esse conhecimento. Por isso que
existe, né, pessoas que nasceram no planeta Terra para acelerar esse processo, para a gente não ter que ficar inventando a roda de novo e conseguir fazer essa jornada interna, né, de elevação da nossa energia espiritual, e não tem nada externo que pode fazer isso por nós, a não ser a nossa autodisciplina regular, a não ser o nosso desejo inato para alcançar esse estado de bem-aventurança, o nosso amor pela nossa meta suprema, dessa união com Deus. Se não tem isso, vai demorar muitas vidas, até que um dia vai chegar lá, né? Mas, graças a Deus, essas personalidades como Shiva, como Krishna, como Shri Shri Anandamurti, como Jesus Cristo, como Buda, todas essas pessoas que passaram nesse planeta vieram com esse propósito de nos ajudar a sair dessa guerra, né, dessa guerra interna contra nós mesmos e alcançar esse estado de paz e felicidade. Então não tem muito assim, a única coisa que nós podemos, que pode nos ajudar mesmo nesse processo, é a graça divina. Outra coisa, você precisa, com essa graça, isso vai despertar o teu desejo em você por alcançar, para buscar essa autorrealização espiritual, né? Então é muita graça que cada pessoa que se questiona, né? Que se percebe aonde está, o que está fazendo, para onde está indo, né? Qual é o sentido da existência, e só de pensar isso já é uma manifestação dessa graça divina. Aí a pessoa ela vai encontrando o caminho conforme o desejo dela, né? Conforme ela deseja, as coisas vão chegando e vão aparecendo e as coisas vão se conduzindo dessa forma. Então a gente tem a graça, depois dessa graça a gente precisa ter um conhecimento adequado de como fazer isso internamente. E por último, né, o mais importante é pôr em prática esse conhecimento. Então por isso que fala no yoga, esses são os 3 pilares do yoga, né? Jnana, Karma e Bhakti, ou seja, conhecimento, ação e amor, devoção. Aí você realiza a consciência suprema, né? E ninguém pode fazer isso por você. As pessoas te ajudam externamente, mas chega um momento você com você mesmo e a graça divina. E a gente está nesse momento, né, nesse processo todo, né? Graças a Deus já temos muito conhecimento, né? E a proposta desses encontros de meditação coletiva, né, de compartilhar depois essas falas nas redes sociais, esses conhecimentos do Shri Shri nas redes sociais, é justamente para que o maior número de pessoas consiga compreender quem é, aonde está e o que fazer. Porque eu lembro, na minha cidade não tinha Nanda Marga, né? Eu tinha um livro, mas a gente não consegue trilhar esse caminho só com livros. Eu ficava muito perdida, né? Lendo Bhagavad Gita, muita informação, muita coisa. E aí, mas ninguém ali para me ensinar internamente. Como que eu vou fazer quando eu fechar os olhos? O que eu vou pensar quando eu fechar os olhos? Por quanto tempo? Onde focar a mente? É muito precioso quando você tem esse desejo espiritual, e quando você realmente está pronto, você vai encontrar o verdadeiro mestre espiritual. E é isso, e dessa forma a gente entra na vida de vocês. Os monges da Nanda Marga aparecem. Namaskar. Não que nós sejamos mestres, mas nós simplesmente somos instrumentos, né, a serviço dessa consciência suprema. Então é isso, gente. Namaskar. Vamos ouvir aí vocês, como está esse processo todo da batalha interna. Eu acho que eu tô até estranhando, vou falar um pouquinho só para fechar minha fala, que eu tô num lugar, né, aqui nas Filipinas, que eu sinto assim, uau, eu passei uma etapa da guerra. E agora eu tô no momento de começar uma nova jornada, mas eu tô sentindo que, meu Deus, para mim chegar aqui, eu lutei muito, muito. E aí é como se eu tivesse que agora, calma, agora você não tem tantos inimigos, você pode fluir sem estresse. Um pouquinho de estresse, né? Pra não ficar acomodada assim, né?
mas você pode fluir na paz, na alegria, na tranquilidade que o universo inteiro agora está à sua disposição para te ajudar, para fazer tudo acontecer, né? E isso, por incrível que pareça, a gente fica num condicionamento ao estresse tão grande que a gente se acostuma, e quando isso não existe, fica estranho, sabe? Realmente, o estado de paz e felicidade, ele é tão desejado, mas ao mesmo tempo ele se torna tão novo e tão estranho porque a gente está habituado a um padrão muito estressante, né? Então eu tô nessa coisa assim de consigo respirar agora. Consigo pensar, agir, fazer as coisas, mas sem guerra, mas sem estresse. E esse é o meu maior ensinamento agora, né? Fazer as coisas com muita clareza, com muita disciplina, estratégia, sem estresse, com muita entrega. E eu não tinha isso antes, eu não tinha isso antes no Brasil. Eu era como na fase ali do Krishna, né? Na guerra mesmo, lutando contra todas as propensões mentais, minhas e de todo mundo ao meu redor. Porque só minha era muito pouco ainda, sabe? O espírito de guerreiro é tão grande que... Nossa Senhora! Então essa coisa está sendo canalizada e está trazendo mais discernimento, mais paz interior, graças a Deus. Namaskar. Vamos ouvir vocês. Agora a guerreira aqui tá mais de boa. Colhendo os bons frutos.